O caos instalado nos exames nacionais vai agora ser comentado pela Cristina Mota, que já está connosco em estúdio. É a porta-voz do Movimento Missão Escola Pública. Cristina, muito bom dia. Obrigada por estar connosco e para falarmos de um tema que está a ser muito polémico. Já houve uma reação por parte do Ministério da Educação, já lá vamos. Mas primeiro, é ou não possível que haja um cumprimento, pelo menos, das correções até à data estipulada, até ao prazo que foi estipulado? Isso é possível? Bom dia, Madalena. Agradeço o convite para estar também aqui a conseguir esclarecer o que se está a passar. Nós, Missão Escola Pública, consideramos muito difícil, praticamente impossível, que as classificações estejam concluídas até dia 10 de julho, prazo que o Ministro indicou para a total classificação de todos os exames, de todas as provas. Madalena, mas para contextualizarmos esta situação, deixe-me só referir que a Missão Escola Pública, no dia 23 de abril, já tinha feito um alerta relativamente à questão da digitalização que nos estava a preocupar. No dia 27 de maio, e depois do Ministro da Educação ter dito aos jornalistas que não daria mais esclarecimentos, pedimos um esclarecimento formal relativamente aos procedimentos adotados no sistema de classificação, porque nos estava a preocupar. Na ausência de resposta, no dia 5 de junho, enviámos um pedido de intervenção à CADA, portanto a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, para conseguirmos perceber o que estava por trás deste processo de digitalização, que desde logo percebemos que iria trazer muitos problemas. Ora, efetivamente eles começaram desde logo a surgir no dia 23 de junho, quando o cronograma indicava que deveriam ser disponibilizados aos professores de português e de economia os itens para classificação. Não chegaram. Os classificadores nem convocatória tinham para aceder à plataforma. Portanto, foi logo nós demos o alerta que algo se estava a passar e só na tarde de sexta-feira é que começaram a surgir alguns itens na plataforma. Mesmo assim, alguns classificadores não conseguiam aceder sequer à plataforma, o que levou, portanto, o Educa a prolongar o prazo de classificação que o cronograma tinha previsto ser faseado mediante os exames, para não existirem constrangimentos na fase final, e levou, portanto, aqui a este prolongamento e, de facto, a reconhecer que existiam problemas na digitalização, neste processo, que estavam a condicionar e que estavam a levar a que nós não tivéssemos então ainda os itens a serem disponibilizados. Entretanto, para nossa surpresa, no sábado, o Educa faz um comunicado onde dá a entender que situações como esta que há pouco a peça mostrou, de estarem a ser, por exemplo, convocados para classificação professores que já estão aposentados, e até mesmo esta situação de uma professora que faleceu, estarem a ser convocados professores de disciplinas que não aquela que lecionam, indicou que o problema seria das escolas. Portanto, lembrou que quem faz a convocatória são, ou quem envia os nomes para a convocatória são os diretores escolares e, portanto, de algum modo atribuiu aqui a responsabilização às escolas. Nós lembramos... Mas quem é a responsabilidade, afinal, Cristina Mota? É das escolas que não se organizaram atempadamente para aquilo que aí vinha, neste caso os exames nacionais terem uma correção digitalizada, ou de facto um falhanço na reorganização do Ministério da Educação? O que é que está aqui em causa, afinal? Madalena, as escolas mantêm os mesmos diretores, às vezes até muito mais, mas os diretores são os mesmos, os professores são os mesmos. Os procedimentos para se indicar os professores que vão classificar são os mesmos. Temos é de analisar quais são as variáveis que efetivamente mudaram para termos uma situação diferente. Porque os diretores sempre enviaram o nome dos classificadores. Não tivemos, no passado, notícias como esta que temos agora. O que temos de perceber é o que é que está diferente. E o que está diferente é que extinguiu-se o IAV para passarmos a ter o Educa, extinguiram-se dezenas de agrupamentos de exame que eram 30 para passar a serem apenas 15 no continente, e são estas as variáveis que efetivamente estão a levar a que existam estes problemas nas convocatórias. Mas os problemas das convocatórias não são efetivamente o que mais nos preocupa. O que mais nos preocupa são as situações que entretanto estão a ser reportadas relativamente à forma como os itens de classificação estão a chegar aos professores. E nós temos indicação que existe, o principal problema é o facto dos itens não se estarem a fazer acompanhar da totalidade da resposta dos alunos. Eu, por acaso, até trouxe hoje comigo aqui alguns cadernos para se perceber do que é que nós estamos a falar. Estas eram as folhas que no passado os alunos utilizavam para responder às questões. Portanto, eram folhas que os alunos iam usando e cada vez que precisavam de uma folha de continuação, cá está, pediam uma folha e continuava. Agora não é assim. Agora têm um caderno
onde têm de responder a cada item numa só folha. Portanto, se, por exemplo, aqui no item 1.1 o aluno precisar de continuar, ele precisa de pedir, portanto, uma folha de continuação para o fazer. E julgamos que são estas folhas de continuação que efetivamente estão extraviadas ou que não estão efetivamente a ser atribuídas à totalidade das respostas. E ontem tivemos o nosso Ministro da Educação a indicar como possibilidade de constrangimento o facto de terem utilizado agrafos nos exames sobre os QR Codes que aqui estão. Ora, nós consideramos esta desculpa, eu diria, ridícula, porque, efetivamente, se nós temos um processo de digitalização que está supostamente otimizado e que apresenta um problema devido a um agrafo, algo está muito errado. Mas, de qualquer maneira, essa questão do agrafo não justificava, por exemplo, como é que um professor de português diz que tem itens de economia para classificar. Como é que um professor não tem itens sequer no carrinho para conseguir, nós chamamos de carrinho, na plataforma, ao espaço respectivo. Portanto, há aqui muitas questões que não têm a resposta. Então já vamos falar dessa parte do Ministro e também para perceber muito rapidamente a opinião da Cristina sobre aquilo que devia ter feito o Ministério, mas, entretanto, a Missão Escola Pública apresentou uma escusa, é isso? Exatamente. Portanto, tendo em conta todos estes problemas que estão a ser reportados, nomeadamente a falta das folhas de continuação, marcas de digitalização que se confundem, por exemplo, com erros de acentuação nas provas de português, caligrafia diferente numa folha e depois na folha de continuação, plataforma que não grava os itens que estão, entretanto, classificados. Ontem, então, chegou-nos uma situação que consideramos absurda. Um professor está a classificar um item, portanto, para poder avançar, imagine que se depara com um problema no item, coloca esse problema à equipa técnica. Não pode avançar, caso contrário, aquele item fica sem classificação. Numa Portanto, frase, Cristina. Devido também... a estas situações, nós apresentámos desde logo no sábado um apelo aos colegas para apresentarem escusas de responsabilidade, para também se precaverem, salvaguardarem de toda esta situação, porque nós sabemos o que é que vai acontecer. Certamente as culpas vão ser colocadas nos professores e nós precisamos salvaguardar o nosso trabalho, o nosso profissionalismo e então disponibilizamos, está nas nossas redes sociais, uma proposta de minuta de escusa de responsabilidade. Vamos ver se vai haver ou não depois também uma outra reação por parte do Ministério da Educação. Cristina, muito obrigada por todos estes esclarecimentos. Deixe-me só concluir, Madalena. Muito Queria fazer mesmo. um apelo. Nós sabemos que amanhã o Sr. Ministro da Educação vai estar em audiência na Comissão de Educação. Pedimos que ele se prepare devidamente, que não leve para a Comissão de Educação desculpas esfarrapadas. Queremos que se prepare, que indique o que é que efetivamente está mal e, acima de tudo, tenha a humildade de aceitar que algo não está bem. E os professores cá estão. E se ele tiver de reverter esta situação e trazer os documentos em papel para que os professores os classifiquem, nós estamos cá para isso. Mas é preciso assumir, efetivamente, o que é que está mal e o que é preciso corrigir. Cristina Mota, obrigada. O resto de uma excelente semana. Obrigada, igualmente.